então o texto que serve de paradigma, Atos 8, 30 e 31. Bom dia. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. João Ferreira de Almeida, a tradução falou assim: entendes o que lês? Inclusive, tem até um bom livro de hermenêutica, e o título dele é esse, né? Entendes o que lês? Pergunta. Então, esse texto aqui nos coloca na nossa reflexão dessa manhã, porque ele aponta uma pessoa interessada pela leitura do texto, e aqui nós destacamos na semana passada que era uma pessoa que tinha recursos, só por isso estava com o texto em mãos, do profeta Isaías, porque o acesso ao texto não era como nós temos hoje, né? Então era muito difícil, e aí nesse caso era uma pessoa que tinha poder aquisitivo para poder estar lendo o profeta Isaías, até porque era um manuscrito importantíssimo do profeta Isaías, mas ele estava lendo, interessado, lendo em voz alta, que é até uma prática que a gente viu aqui na experiência da Alexio Divina, né? A Alexio Divina faz essa, porque você sabe que o texto que começou o processo de construção da Bíblia começa nas histórias e nas vivências das pessoas, que vão transmitindo oralmente essas histórias, e depois isso é transformado em texto. Então, assim, há muito no texto que é da experiência da oralidade. Então, eles tinham esse hábito, até porque, como as pessoas não tinham acesso ao texto, tinha um que lia e os outros ouviam. E essa leitura, isso era feito em pergaminho? Até aí, nesse período, a gente está ali já no século I, você já tem os pergaminhos, né? Você já está naquela transição do papiro para o pergaminho. E, inclusive, já começam a surgir ali no final do primeiro século para o segundo século os primeiros códices, né? Que é essa técnica de você colocar uma página sobreposta, uma sobre a outra, que já está próximo do que a gente tem hoje, que é o formato dos livros, né? Os códices é quando você coloca os pergaminhos, você tem que abrir, né? Diferente. Ok? Então, quando a gente lê aquele texto na carta ao Apocalipse, diz assim: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve as palavras de Deus, justamente porque as comunidades, as pessoas não tinham acesso a tantos textos como nós temos hoje. Então, uma pessoa lia. E de fato, essa pessoa que era separada para ler, ela era uma pessoa especial. Na maioria das vezes era o líder da comunidade, que tinha acesso ao texto e que podia ler. Ou quando alguém era convidado para ler, porque era alguém importante na comunidade também, dada a reverência ao texto e a importância do texto. Mas aí no livro do Apocalipse traz uma mensagem que é muito significativa, que mostra essa dupla dimensão, que é bem-aventurado o que lê, ou seja, quem lê é importante, quem lê é bem-aventurado, quem lê é feliz. Mas bem-aventurado também são vocês, os simples que não têm acesso ao texto, mas que têm a possibilidade de ouvir a palavra da profecia. Então, era muito comum o texto ser lido em voz alta. E aí, de fato, por isso que Filipe, ao ser conduzido pelo Espírito Santo, ele percebe que o indivíduo está lendo o texto, né? Ele conhece o conteúdo que está ali, ele se aproxima e pergunta: você entende o que você está lendo? Você está lendo, você entende? E ele sabe como é que eu posso entender se não tem ninguém para me ajudar a entender? Então, assim, mostra a importância desse processo, que é o que nós estamos falando aqui, da leitura e interpretação da Bíblia. Porque, como falamos no encontro passado, né, toda leitura ela já traz em si essa dimensão da interpretação. Quem lê, interpreta. E todos nós temos códigos linguísticos, todos nós temos experiências psicossociais, todos nós temos vivências do ambiente religioso, e querendo ou não,
quando você tem acesso ao texto, qualquer texto, e aí não podemos excluir a Bíblia, você leva para esse texto toda essa influência que você tem, cultural, psicológica, o seu estado de espírito naquele dia, as informações que você recebeu da sua cultura religiosa, tudo isso vai para o texto, a sua vivência em relação ao repertório que você tem de palavras e os sentidos que vocês atribuem, que nós atribuímos a essas palavras. Então, assim, tanto é que quando líamos a João Ferreira de Almeida, aquele texto mais erudito, né, você tinha que ler o texto com um dicionário do lado, com uma série de palavras que, o beneplácito da sua vontade, né? Lá em Efésios era traduzido assim, então muitas palavras assim não eram palavras comuns da linguagem coloquial, e que aí você não tinha como acompanhar o texto, porque você não sabe o que significa determinadas palavras. Mas assim, quando nós lemos, justamente por conta desse sentido que a gente já tem prévio em relação a algumas palavras e alguns conteúdos, a gente leva isso para o texto. É por isso que nós fazemos a distinção entre duas palavras. Uma delas, a exegese, que é uma ciência de estudo da Bíblia. Agora ficou jóia, hein? E a outra palavra é a exegese. Já falei sobre isso aqui em outros encontros, né? Mas é bom a gente sempre lembrar. Então, tem dois prefixos gregos aqui. Está conseguindo ver, não? Não, eu não lembro, professor. São dois prefixos. Esse prefixo, ex, se a gente graficamente pudesse colocar isso, ele é esse movimento, o movimento de dentro para fora. É algo que é extraído, né? Exegese, de dentro para fora. E esse prefixo grego aqui, graficamente seria isso, de fora para dentro. Então, assim, o verbo aqui é gormai, que dá a ideia de conduzir. Então, assim, o que é o processo interpretativo com essa ciência que nós chamamos de exegese? É esse movimento de conduzir de dentro para fora, ou seja, você vai extrair do texto o seu sentido, aquilo que é próprio do texto. Já a exegese é um movimento contrário, é quando nós levamos para o texto algo, ou seja, mesmo que isso não seja de maneira arbitrária ou com a má intenção, você leva para o texto aquilo que você quer que o texto diga. E nesse sentido você pode fazer o que você quiser com qualquer texto. Você pode fazer o que você quiser com qualquer texto. Então, assim, há uma diferença entre exegese e exegese. Pensando positivamente na exegese, todos nós, quando lemos os textos e quando interpretamos os textos, esse movimento da exegese ele sempre vai acontecer, e em certa medida ele é positivo. E ele é necessário, porque você vai ao texto, mas o que precisa se estabelecer aqui é esse encontro, usando a linguagem moderna, esse encontro de sujeitos. Ou seja, você é o sujeito que lê o texto, mas o texto também é um sujeito que diz algo para você. E nesse sentido, no respeito e no diálogo, você fala, para você também, uma conversa que a gente já tem, né? A gente está numa conversa, um fala, o outro ouve. Diálogo é isso, é um encontro de logos, né? Através do logos. Então, o que é diálogo? De novo, eu preciso recorrer aqui à expressão grega, dia, logos. Essa preposição grega significa através. E aqui palavras, não apenas palavras, mas nesse sentido aqui que a gente está colocando, palavra. Então, diálogo é esse movimento através das palavras. Então, você tem palavra, tem algo a dizer, eu tenho algo a dizer. Então, quando você está dizendo algo, eu ouço você, e quando eu tenho algo a dizer, você também para escutar. Então, eu preciso pensar no texto enquanto esse sujeito me fala algo, mas eu também preciso falar algo ao texto. Assim, quantos de nós não brigamos com alguns textos quando lemos, né? É esse movimento dinâmico do leitor
que é ativo nesse processo da leitura, que não é apenas esse movimento de uma leitura passiva, que recebe tudo, mas que briga. A gente não briga com alguns textos na Bíblia, né? A gente fala sobre isso essa semana, a gente briga com alguns textos, como é que é isso? Como é que... Né? Enfim, mas para dizer o seguinte, há uma diferença entre a exegese e a exegese. Então, quando nós pensamos no livro que nós estamos falando aqui, sobre como ler a Bíblia, é importante adotarmos esse movimento dessa ciência bíblica, que é a exegese, que é justamente você extrair do texto aquilo que o texto mesmo está dizendo. E nesse sentido, nem sempre isso vai agradar a você. Às vezes o texto vai dizer alguma coisa, que eu posso pensar em qualquer texto, mas pensando na Bíblia especificamente, vai ter coisas que o texto vai sinalizar que você não vai gostar de ouvir. Né? Porque a nossa natureza rejeita muitas coisas. Ele fala assim, isso aqui não é para mim. A gente não faz essa leitura seletiva, né? A gente faz a leitura seletiva, tipo assim, irmão João tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Por que ele não veio, né? Por que ele não veio? Então a gente tem esse hábito de fazer essa leitura seletiva, de que isso aqui para mim está bom, como aconteceu lá em João 6. Enquanto o discurso de Jesus e os sinais que Jesus fazia, porque João não fala de milagres, João fala de sinais, enquanto Jesus fazia sinais e o pessoal estava gostando daquele movimento, e cantando a música de Luiz Gonzaga, isso aqui está bom demais, isso aqui está bom demais, está tudo beleza. Quando Jesus começou a endurecer o discurso, eles o quê? Porque assim, a partir daqui não dá mais para escutar você, porque esse discurso não está fazendo bem. E nós somos assim. Aqueles discípulos que foram embora são nós. Né? Nós não somos apenas o Pedro. Em alguns momentos nós somos Pedro também. Pedro falou assim, Jesus perguntou, vocês estão aqui por quê? Não foram também, né? Aí Pedro responde. Pedro responde, para quem iremos nós? E não para onde. Não tem costume de ouvir por aí, né? Esse para onde. Jesus não fala para onde, é para quem. Eu posso falar sobre isso em outro momento, mas essa palavrinha quem em grego tem uma coisa muito interessante, esconde um detalhe muito rico nesse texto, até porque, pode cobrar, e está relacionado a um indivíduo na época de Jesus, que antecedeu historicamente a Jesus, e que ele foi alguém que atraiu muitas pessoas, foi considerado como um Messias, e o nome dele tem uma relação com essa palavra grega quem, ou seja, ao mesmo tempo quando Jesus coloca essa ideia ali, Pedro, né, coloca para quem iremos nós, significa que essa dependência e se colocar na pessoa de Jesus Cristo e não em qualquer outro discurso ou qualquer outra pessoa. É muito rico esse texto. Mas acontece o seguinte, nós fazemos a leitura seletiva muitas vezes. Eu estou falando, não falar de mim, vocês não fazem isso, né? A gente seleciona aquilo que a gente gosta, e quando o discurso começa a apertar, mexer no nosso calo, a gente rejeita. Aí às vezes a gente para, como uma pessoa que eu estava conversando essa semana, e eu precisei dizer algumas coisas um pouco mais densas para essa pessoa, e ela no primeiro momento repeliu. E nós somos assim, quando eu sou confrontado eu também faço isso. Mas aí eu tive a oportunidade de conversar novamente, a questão do diálogo, né? Ela, você tinha razão naquilo que você me falou, eu pensei, né? Esse discurso que muitas vezes no primeiro momento é duro, nos confronta, nos tira do nosso lugar de conforto, e aí nos leva a essa dimensão daquilo que vai nos tornar pessoas melhores. Então assim, ler e interpretar. Quando nós lemos um texto, nós interpretamos. A questão é, a interpretação que fazemos desse texto é a adequada? Sendo um pouco mais dogmático, é a correta? Né? É essa pergunta que fica, porque quando nós lemos, nós interpretamos. Né? Então, falamos sobre isso na semana passada e colocamos, porque já discutimos sobre isso aqui exaustivamente, essa dupla dimensão da Bíblia. A Bíblia, ela tem a sua dimensão humana, a Bíblia é um livro humano, mas a Bíblia também é um livro divino. Né? E durante a história da igreja, muitas discussões surgiram, porque alguns colocaram a Bíblia nesse patamar de livro totalmente divino, e nesse sentido isento de erro, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de problema. E a gente sabe que, para defender essa tese, algumas questões foram muito complexas, porque de fato
olhando a dimensão da construção material do texto bíblico, e nós estudamos isso aqui, o que não invalida em nada a sua inspiração e a sua autoridade, também falamos isso aqui exaustivamente. A Bíblia tem dimensões, por exemplo, quando a gente lê no livro de Marcos, há registro no Evangelho de Marcos, por exemplo, assim, atualizando, você mora em Salvador? Alguém me pergunta, você mora em Salvador? Moro. Lá em Salvador tem um elevador Lacerda, né? Aí eu falo, sim, tem um elevador Lacerda, um dos cartões postais da cidade, as pessoas visitam assim, e onde é que fica esse elevador? Aí eu que moro em Salvador, para ele, não, o elevador fica em Ondina. O elevador fica em Ondina. Então assim, é estranho para uma pessoa que mora na cidade, então a informação dessa. Marcos tem isso, né? O Evangelho de Marcos tem informações geográficas que não batem com a realidade da Palestina. E é mais estranho quando se coloca que alguém escreveu esse livro. Então assim, essas questões menores, importantes, mas menores, repito, que não afetam a inspiração, não afetam a autoridade do texto, porque são dimensões que são próprias do texto, da sua perspectiva humana. Por exemplo, quando a gente lê Josué, e Josué fala que naquela batalha o sol parou, como é que a gente pode defender uma tese dessa hoje, à luz do que está escrito no texto? Então o texto, a experiência ela é composta num mundo que é pré-científico, num mundo que trabalha a partir do que é fruto da experiência sensorial. Até hoje nós que já somos formados na escola, né, de Copérnico e de Galileu. O sensorial, né, não é o sol que faz o movimento para a gente, que a gente percebe, não é isso? Só que o que a gente sabe a partir dos estudos é o quê? Que o movimento quem faz é a Terra. Então assim, o texto está errado? Não. E o texto não tem interesse de trabalhar a questão científica. E o texto fala a partir da experiência, da cultura, da consciência que eles têm da realidade, e por isso a informação está ali. Então eu não posso cobrar de um texto. Está aí a necessidade de nós, enquanto leitores da Bíblia hoje, estarmos atentos a algo que eu já falei na semana passada, dos distanciamentos. Um deles é esse distanciamento contextual e cultural. O contexto onde o texto foi escrito é um contexto pré-científico. Nós somos filhos da pós-modernidade. Nós estamos vivendo um processo dessa virada, nós estamos no mundo do tecnicismo e da ciência, onde a ideia de verdade no mundo da ciência se dá a partir daquilo que pode ser provado no laboratório, através da experiência. Mas aqui, o livro ele foi escrito em um outro mundo, em uma outra realidade. Por isso que é mais importante aquilo que a gente extrai do texto, que é o seu sentido. Então a Bíblia errou quando lá na história de Josué disse que o sol parou, porque se a gente pensar, o sol nunca parou, porque ele nunca se movimentou, ele sempre esteve parado, né? Mas a consciência daquele mundo é uma consciência diferente, é um mundo pré-científico, é um mundo que está falando. Agora sim, o que é interessante, eu me lembro que eu era junior, numa classe de escola bíblica dominical, uma professora falou uma coisa interessante. E veja como isso fica, faz pouco tempo, tem uns 3 anos que eu era junior, mas veja como isso ficou em mim, que a professora falou assim, que estava numa situação, e que nós estávamos estudando sobre o livro de Josué, ela falou assim, Senhor, não peço para que o tempo pare, ela estava numa situação que ela precisava chegar e resolver, e as horas passando, e ela disse assim, não peço para que o tempo pare, mas peço para que o tempo dê, entendeu? Então assim, guardadas as proporções, o que aconteceu ali foi isso. O tempo foi o tempo suficiente para que eles pudessem ter êxito naquela batalha, porque se não houvesse tempo suficiente, eles perderiam a batalha. Então, não peço para que o tempo pare, eu peço para que o tempo seja suficiente para resolver o que precisa resolver. Então, tem uma série de informações, a gente pergunta, tem uma série de informações também na Bíblia que trouxeram luz à ciência. Informações também na Bíblia, mas a Bíblia não tem esse interesse. A Bíblia é um livro da fé, da experiência da fé, de homens e mulheres que andaram com Deus, que queriam acertar, que choraram, que se alegraram, que tiveram conquistas, que tiveram perdas. Então assim,
falando da minha parte, eu particularmente não me preocupo com esse debate de ficar usando a Bíblia para defender questões científicas. Respeito quem faz, mas eu não sei se esse é o lugar da Escritura, sabe? Porque se a gente for levar para esse extremo de trabalhar a Bíblia nessa dimensão, a gente vai ter que ser fiel até o fim. Tanto com aquilo que ela aponta positivamente, que a ciência dá respaldo, como para aquilo que ela aponta e que a ciência não dá respaldo. Aí eu tenho que ser honesto. Então, assim, eu não acho que esse discurso que tenta colocar a Bíblia numa perspectiva de um livro para defender ciência, eu não acho não sei quantos aqui tiveram acesso àquele livro. E a Bíblia tinha razão. Foi um best-seller. E aí você pega um monte de texto, por exemplo, antes a arqueologia questionava a Bíblia em relação a algumas cidades que apareciam num texto e que não havia nenhum registro, em nenhum documento, nenhum registro, nenhuma estela, que são essas pedras onde são encontradas na arqueologia, que sinalizem a existência dessa cidade. E está lá na igreja hoje, na Bíblia, o nome dessas cidades. E aí, os críticos, né? Não, a Bíblia errou. E de repente chega um momento que os arqueólogos encontram uma determinada cidade e que de fato a Bíblia fazia menção. O nome não é idêntico, mas assim, muito parecido o nome com uma corruptela linguística. Aí o autor desse livro, e a Bíblia tinha razão. E aí um teólogo recentemente lançou um livro, um teólogo sério, comprometido. E a Bíblia não tinha razão. Não tinha razão por quê? Porque ele mostra também dados da arqueologia, isso é honestidade, que não há comprovação. Então, se você quiser trazer a Bíblia para esse lugar, né, de colocá-la para defender questões científicas até o fim, você tem que ser honesto até o fim com ela. Então, não fazer uma leitura seletiva como e a Bíblia tinha razão, fazia isso. Só pegava aquelas partes que você pode, de fato, atestar a veracidade. Diga. O que eu estou querendo dizer. Sim. Eu lembro de minha mãe, né? Sim. Minha mãe, mas eu quero dizer uma coisa, que é um sentimento. Uhum. Fazer o sol parar para Deus é fichinha. É fichinha. Uhum. Não. Entendeu? Todas essas coisas que a Bíblia fala, para Deus é fichinha. Não adianta ninguém querer provar com A mais B, entendeu? Fazer. Isso é uma coisa, mais fichinha do que fazer o sol parar. Que o sol não para, ele sempre esteve parado. Criar o sol, ninguém está duvidando disso aqui, não. Aqui não está se colocando isso aqui em dúvida, né? Aqui vocês estão diante de uma pessoa de fé. Tá? Esse é o primeiro ponto de partida. Mas o que está colocando aqui é o seguinte: há um registro bíblico que fala, é uma narrativa que fala que o sol parou. Certo? No mundo pré-científico. Aqui a questão que está em jogo aqui não é o sol parar ou não é isso que está em jogo. É que a gente sabe que o sol não faz esse movimento. Quem faz o movimento é a Terra. É a Terra que faz o movimento. O sol sempre esteve parado. Então, assim, se alguma coisa parou ali, não foi o sol, foi a Terra. Aí, de fato, os cientistas descobriram que nesse processo, né, agora a ciência é usada, né, demais. Fez uma contagem, né, desses movimentos que a Terra já fez, né, de rotação. E aí como é que fala? Descobriu que há uma falha, um hiato aí de tempo, e aí se atribui essa narrativa bíblica. Eu não preciso disso para crer na ação de Deus. Mas enfim, respeito quem faz. O que está em conta, a questão aqui não é o sol parar. Eu posso crer se a narrativa estivesse sendo lá e a Terra parou, entendeu? Eu queria do mesmo jeito. Lá está o sol parou, mas assim, o sol parou, estou querendo colocar o seguinte, que quem faz o registro a partir do seu mundo. Porque quando Galilei afirmou essa questão, ele ia ser queimado, né? Copérnico pagou o preço por essa defesa, porque as raízes foram colocadas lá. Galileu foi mais esperto. Na hora lá da Inquisição, ele falou: não, eu acho que errei algum cálculo. Ele recuou, porque ele não queria morrer, não, mas depois ele falou baixinho. Ele falou baixinho para quem estava do lado: é isso. Hoje a gente defende essa tese, porque a gente sabe que é assim. Há uma coisa interessantíssima aí. Você traduziu e desde muito tempo a gente não acredita, porque há algum tempo os evangélicos
todos que são oriundos dessa a Bíblia como ponto de partida, sempre quis acreditar o pé da letra. Mas eu já tive a oportunidade de ver essa tradução que você fez, que é corretíssima. Gente, presta atenção. A terra, quem se parou foi a terra, não foi o sol. Mas se a terra parou, complicou muito. Deus deve ter feito uma operação excepcional. Porque para a terra muda o nascimento da planta, o nascimento das pessoas, o clima, é complicadíssimo. Mas como Deus pode fazer isso, vá lá. Mas a questão perfeita, que não há nada que ficar perplexo, é que a história é contada sob o ponto de vista de alguém que está no mundo. Quando ele diz sol parou, é claro que o sol não parou, e isso não é uma mentira bíblica. Provavelmente, Deus é que mudou a mente das pessoas. Uma das possibilidades é essa, que pôde fazer tudo o que tinha que fazer no tempo que restava. Ou ainda, ele pode ter retardado sim a velocidade da luz. E aí não tem problema nenhum, não é uma mentira, é absolutamente verdade. E a Bíblia fala por metáfora, sim. A Bíblia não é uma metáfora, hein? A Bíblia é a palavra de Deus, mas fala por metáforas para a gente entender legal. 700 anos antes de Cristo, antes de Galileu morrer, porque Galileu se matou por causa disso, e Copérnico calou quando o Papa mandou ele calar. Estão lembrados como é que Isaías diz? O meu Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Círculo da terra. E só uns 200 anos depois que alguém veio confirmar que efetivamente a terra é redonda. Também a igreja dizia que a terra era o centro do sistema planetário, e a gente sabe agora que é o Sol. Mas veja bem, está perfeito isso que está falando aí. Não há nenhuma mentira na Bíblia. Nós precisamos entender quem está falando, a análise do discurso ensina isso, quem está falando, em que circunstância e qual é o contexto. Isso. Então, assim, o nosso tema é esse cuidado e referência que precisamos ter em relação ao texto, justamente por saber essa sua dupla dimensão e essa atitude de distanciamento que nós colocamos aqui, né? O distanciamento temporal, que nos separa 2 milênios desse texto, isso é um distanciamento importante. O distanciamento contextual, que o texto ele foi escrito para atender demandas concretas de um local, de uma localidade específica, de comunidade, mas que ao mesmo tempo nós podemos, extraindo o sentido, recuperar o que há nesse texto enquanto mensagem para nós hoje. Porque nós podemos hoje estudar no livro dos Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, se nós vivemos em um modelo de governo totalmente diferente desse, que é um modelo monárquico, que as suas narrativas são construídas a partir de um contexto dessa realidade. Nosso mundo não é assim, mas ao mesmo tempo há nesse texto algo que seja relevante para nós hoje. Há uma mensagem nesse texto que seja interessante, por exemplo, refletir sobre a vida do rei Joás, né? Que foi rei aos 6 anos de idade, né? Então assim, tem algumas, restaurou o tempo, depois fez um bocado de besteira, tomara que não seja comigo assim, né? No final, porque Joás começou bem, mas no final fez um monte de besteira. Mas enfim, mas todos nós temos essa dupla dimensão, né? Entre acertos e erros, enfim, mas a graça está sobre nós. Mas assim, olhamos esses textos e tem uma mensagem ali que está para além das culturas, está para além das gerações, para os modelos políticos. Então assim, mas a gente não pode prescindir disso. A gente não pode ler o texto sem considerar esses aspectos. Quando a gente lê o texto e Jesus fala assim, olha, vão até uma casa e vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Siga esse homem, porque vai ser nesse lugar que a minha ceia será preparada. Poxa, pô Jesus, espera aí, pega leve. Terminou o jogo do Bahia, ali na Fonte Nova. Procure, eu vou falar do jogo do Vitória porque não tem, o torcedor não vai. Mas assim, eu vou falar vamos falar do Chelsea. Você está vendo tão bem. Vamos falar do Chelsea. Aí terminou o jogo do time inglês, eles falaram assim, olha, procure um homem que está com a camisa do Chelsea. Poxa, terminou o jogo lá, e como é que você vai saber que é esse homem que você tem que seguir?
é estranho, procure um homem carregando o cântaro, siga ele, e ele vai levar vocês para um lugar. Não é pergunte a ele, é com você, Jesus mandou te procurar, não. Siga simplesmente que ele vai levar vocês a um lugar onde vai ser celebrada a minha Páscoa. Por que que eles souberam qual era o homem? Por quê? Sim. O que há de novo nisso aí, que ele está com cântaro? Porque outros poderiam estar com cântaro. Questão da fé. Então a questão cultural é que não é comum. Naquela cultura, não que fosse errado, tá? Nem que fosse proibido. É diferente. Tem algumas questões que eram erradas e que eram proibidas. Por exemplo, falar com mulher em público era algo proibido, era algo que era censurado. Mas não era comum homens carregarem água, carregarem cântaro. Era trabalho das mulheres, né? Então, assim, provavelmente esse era o único homem que estava ali fazendo isso. Foi fácil identificar. Entende? Então, assim, tem registros que são culturais que enriquecem o texto. Para a gente não significa nada. Para a gente não significa nada, porque nós estamos em outro mundo. Como eu falei na semana passada, da narrativa do pai, certo homem tinha 2 filhos. E aí, desse pai que todo dia ia para a beira, né, ficava avistando o caminho por onde o filho foi, porque ele desejava que o filho voltasse pelo meio do caminho. E quando ele avista o filho, ele faz o quê? Corre ao encontro do filho. Tão comum isso para a gente, né? A nossa cultura do pega-pega, do abraça-abraça, né? A nossa cultura da saudade. A mãe quer que o filho fique em casa a vida toda. Eu tenho uma irmã que mora em cima, eu tenho um irmão que mora no 2º andar, eu tenho uma irmã que mora ao meu lado. Nós criamos os filhos para a vida, mas a mãe quer os filhos perto de casa. A mãe latina é assim. É a cria dela perto. Quando você vai para a Europa, já é um outro modelo, né? De relação com os filhos. E aí, ainda mais que os países ali são muito próximos. Pega um trem e já está em outro país. Pega um trem e já está em outro país. Enfim, a nossa relação com os filhos é diferente de outras culturas, né? Então, para a gente é comum falar, poxa, o pai estava com saudade. Até porque saudade é uma palavra que só tem na nossa língua, né? O pai estava com saudade, até a gente usa isso. O pai estava com saudade, é natural ele sair correndo para abraçar o filho. Só que aí tem um registro cultural, que eu falei na semana passada, importante. Qual? Não pode correr. Isso é vergonhoso. Aí eu citei o irmão Ribeiro. Acho que é a primeira vez esse ano. É uma coisa para a gente ver, né? O Ribeiro não está aqui. É algo sério. Mas aí eu vou pegar o professor Ebert aqui, experiente. Né? O professor Ebert está aqui na classe de domingo, sem camisa, de boné, com óculos. Aí o que você diria, professor Ebert? Notava o professor universitário na classe da IBD domingo, sem camisa. E até fio-fio, ela está dizendo aqui também, fio-fio. Né? Alguém, por certo, chega assim, fala aí, professor. Tá? Perdeu a conta. Bebeu. Tá estranho isso. Se comporte, meu filho. Cadê o senhor? Me perdoe, eu sou mais jovem do que o senhor, mas não baixa. Então, assim, é isso que aconteceria com aquele pai. O que ele fez é algo que é digno de repreensão, sabe? É vergonhoso, ele se expôs ao ridículo. Aí, quando a gente lê a parábola, a gente entende que a parábola está falando de Deus e da relação de Deus com a humanidade. Ou seja, o amor dele é um amor tão grande, que não está nem aí para ser censurado, para o ridículo. O amor dele supera isso. Então, por isso ele corre para abraçar o filho, né? Mas ele também ama o filho que está perdido dentro de casa. Ele ama o filho que estava perdido fora, mas ele ama o filho perdido dentro, que são quem? Os religiosos. Essa narrativa é fantástica. Durante muito tempo a gente escondeu o filho mais velho na narrativa, porque o filho mais velho é a gente, né? Eu me lembro quando eu vi o primeiro pastor falando do filho mais velho na parábola do filho pródigo, até o título que a gente deu, porque não é o título que está na Bíblia, né? Esse título não está no texto original, foram as editoras que foram colocadas. A parábola começa: certo homem tinha 2 filhos. Primeira vez que eu vi um pastor achando esse filho mais velho nessa parábola, eu achei isso máximo. Era adolescente, falei que tinha mesmo outro homem aí, né? Tinha outro filho, mas a gente sempre escondeu o filho mais velho, porque o filho mais velho somos nós, a gente sempre escondeu. É o religioso, faz tudo certinho, e aí acha, se auto-justifica. O outro está errado, né? Eu sempre fiz tudo certo, você nunca fez festa para mim, nunca matou meu filho, nunca
dando o dízimo todo mês, né? Vou para todas como é o nome? As reuniões, as 7 semanas do avivamento, vou para tudo. Você nunca, ai meu filho, você está dentro de casa, perdido, porque o que é meu é seu. O que é meu é seu. Então assim, esses elementos da cultura, do contexto, são importantes, né? O distanciamento cultural. O texto foi escrito numa cultura, quando Paulo fala sobre a questão de como as mulheres devem se comportar no culto, em relação à indumentária, em relação à possibilidade de falar, tem todo um ambiente cultural que tinha uma realidade ali na qual Paulo escreveu e ele estava direcionando para ela. E eu tomo aqui de volta a palavra, aquilo que o professor Everest colocou, sobre essa leitura literalista do texto. E aí que justamente você impõe ao texto um rigor daquilo que não faz parte, não coaduna com a realidade do nosso mundo hoje. Então nós precisamos extrair o sentido, o que é palavra de Deus ali, porque a cultura humana está presente ali. O texto é escrito numa cultura própria, que tem jeito próprio de ser, diferente do nosso, tá certo? Aí eu trago um outro texto hoje, a partir daqui a gente retoma. Ô, Jorge, mas tem também assim o oposto, né? Sim. Você, tudo o que você não, o que incomoda, você diz aí que você sabe seleciona que até para aquela cultura. Era naquela cultura, Isso, hoje em dia não. Então, isso. Você está certíssima, né? Esse erro que é, eu quero lembrar de duas palavras, duas tecnologias que são utilizadas, técnicas para isso, não estou lembrando agora, mas assim, é de fato, quando nós lemos a Bíblia e queremos pegar todos aqueles elementos e colocar no nosso mundo, cometemos um erro. Outro erro é, por esse caráter seletivo, falar assim, não, isso é para aquela cultura, isso não tem nada a ver com a gente. Relativar, né? Fazer essa leitura relativista. Então assim, é esse cuidado duplo que a gente precisa ter. Vocês estão certos. Eu quero compartilhar um outro texto aqui, além daquele de Atos que falamos na semana passada. Hoje eu trago esse como novidade. Novidade que eu digo assim, na nossa exposição aqui, para você já lida, né? Neemias 8:8, que é aquele movimento de saída do exílio, de retorno a Jerusalém, quando o povo volta, está ali reconfigurando-se enquanto nação, enquanto cultura religiosa, e tem uma experiência quando Esdras começa a ler o livro da lei. E é interessante que o texto fala o seguinte: leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender. Ok, irmãos? Então assim, não podemos negligenciar isso. Não basta apenas ler. Ler é o primeiro passo. Foi o que Esdras fez. Ele leu o texto, mas ele esclareceu o texto, trazer à luz as verdades do texto, aquilo que de fato é palavra de Deus no texto, explicando o que? O sentido. A gente não pode perder de vista que esse texto esconde uma outra dimensão, que boa parte daquele povo que ficou em Jerusalém não falava mais o hebraico. Não podemos esconder esse aspecto também. Então aqui está implícita também essa ideia de esclarecer, não apenas no ponto de vista do conteúdo da fala, mas é porque eles não falavam mais em hebraico mesmo. Então ele precisava fazer essa transposição do texto de forma que as pessoas pudessem entender na língua deles. A língua de Jerusalém estava sendo modificada, né? Enfim, de modo que pudessem o quê? Entender o que se lê. Então a gente precisa ler a Bíblia, esclarecer e explicar o sentido para que as pessoas entendam. O outro texto importante é esse aqui, irmãos, de Lucas 10, 25 e 26. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus: o que está escrito na lei? É a primeira pergunta. Como leis? São coisas diferentes. Eu acho que na NVI vem assim: como você interpreta? Tem algumas versões, algumas traduções que fazem assim, que é uma tradução boa. Porque há esse movimento da leitura e há esse movimento da interpretação. E às vezes você pode estar lendo, mas interpretando errado.
Entende? Aqui nessa versão diz o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso. Dizem a respeito disso. Então, assim, o que é que você lê e como é que você interpreta isso que lê? Porque às vezes a gente interpreta errado aquilo que a gente lê. Porque de fato Jesus não está questionando a lei. Jesus questionava que as pessoas estavam dando uma explicação errada da lei. O que é que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo. Jesus não estava questionando a lei. Jesus estava questionando a explicação e a aplicação que eles davam ao texto. Como eles interpretavam e como eles aplicavam o texto. É isso que Jesus está criticando ali. O que é que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo. Que antigos são esses? Os expositores do texto, os rabinos, os professores, que durante muito tempo interpretaram o texto e passaram essas informações às pessoas, e as pessoas viviam por essas interpretações. Tanto é que o espírito dos bereanos, lá de Atos 17, é o espírito que a gente precisa revisitar sempre. Porque estava Paulo e Silas pregando, e era comum nas pessoas elas ficarem satisfeitas com a exposição dos rabinos. Para elas, a Mishnah, que é a questão do ensino, né? Agora vai ter que ser hebraico, viu? A Mishnah, que é o ensino, a explicação, eles estavam só com isso. É a mesma coisa da gente hoje, só ficar lendo comentários. Eu gosto muito do pastor tal, do teólogo tal, eu fico lendo só os comentários desse teólogo a partir de determinado texto e não vou mais para o texto. Aí Paulo e Silas, que eram referências na igreja naquela época, foram fazer uma conferência. E as pessoas foram para a conferência, cantaram, louvaram, ouviram muito que Paulo falava pra caramba. Paulo falava muito, né? A gente hoje, quando os pregadores começam a passar um pouquinho do tempo, a gente já reclama. Paulo falava a ponto do cara pegar no sono, da meia-noite, o cara morreu, o cara ressuscitou e Paulo voltou para falar. É interessante que assim, rapaz, acabou o culto. Não, o cara morreu, desceu, ressuscita, volta de novo para ouvir mais. Volta para ouvir mais. E Paulo voltou a falar. Mas ali tem um contexto diferente, porque era um contexto de urgência. Ele estava passando pela cidade, precisava falar muito, porque provavelmente ele não voltaria como não voltou mais àquela cidade. Diga aqui. Tem uma tradição nas igrejas evangélicas de ensinar que qualquer um pode ler a Bíblia, entender a Bíblia, basta pedir sabedoria dele. E eu sempre acreditei nisso, né? Mas assim, de uns anos para cá eu tenho visto quanto isso é perigoso, principalmente em igrejas menores, onde você tem ali pessoas que não têm formação teológica, que não têm. E assim, sempre que eu comento isso com alguém, aí sempre tem alguém para dizer, mas você está querendo elitizar a leitura da Bíblia, dar um exclusivismo e tal. Mas a questão não é essa, é que realmente é um livro difícil. A gente não pode alimentar, pegar uma senhorinha muito humilde, como eu já vi, e dizer, mas Deus, eu podia ter sabedoria que eu vou entender. E isso faz com que a gente fique vulnerável às exegeses. A gente falou sobre isso, Isa, na semana passada, porque o que acontece? Nós batistas defendemos uma tese que é da herança protestante e fizemos questão de colocar isso aqui de maneira muito clara, porque eu já ouvi inclusive alguns pastores usando esse princípio batista de maneira equivocada, porque não é isso que diz o princípio histórico da livre interpretação das Escrituras. Nós batistas nunca afirmamos isso, nunca, historicamente, nunca foi feita essa afirmação. A afirmação que nós fazemos, que é fruto da Reforma Protestante, é do livre exame. Porque durante muito tempo foi negado ao povo o acesso ao texto, poder ter contato direto com o texto, poder ler o texto. Isso não pode ser negado a ninguém. Isso não pode ser negado a ninguém. Agora sim, não existe uma livre interpretação. É nesse perigo da livre interpretação que todo mundo pode falar o que quiser, fazer várias exegeses. Porque a leitura da Bíblia, apesar de que ela deve ter a sua dimensão devocional, nós precisamos ler a Bíblia nessa dimensão devocional. A Bíblia foi um livro pensado para a comunidade. Ou seja, a interpretação da Bíblia se dá comunitariamente. Por isso nós estamos aqui. Você não pode deixar de ler a Bíblia na sua experiência devocional,
do seu dia a dia, tipo aquela experiência que você tem, né? Quando você acorda, fala assim, Senhor, o que é que você tem para falar para mim hoje? Aí abre aqui. Então, Judas foi e se enforcou. Meu dia não começou bem, Senhor. Fala de novo, Senhor, meu coração, ele abre. Aí, vai tu e faz o mesmo. Mas não pode ser, Deus não pode estar falando. Aí fecha de novo, aí abre. O que tem para fazer, faz depressa, né? Então, assim, tem essa dimensão de você abrir a Bíblia no caráter devocional e dizer assim, poxa, a palavra falou no meu coração, mas existe um imperativo da leitura da Bíblia que se dá nessa dimensão, daquele sentido mais próprio, que é a palavra de Deus para a igreja. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala, a palavra deve ser compartilhada na dimensão comunitária, não é? Cada um fazendo a carta de Pedro fala isso, que não é de cada um com a sua interpretação, de livre interpretação, mas homens inspirados por Deus foram utilizados para escrever a Bíblia, né? A Escritura não deve ser lida assim. Agora, isso não pode ser negado, sabe? Só pensando aqui historicamente, a igreja, aqui não havia distinção entre igreja católica e igreja protestante, ela fez isso, por saber que é um livro difícil, e é. A Bíblia não é um livro fácil de ser lido, não é. Agora, eu não posso elitizar. A igreja fez o seguinte, a igreja falou assim, olha, é um livro difícil, e as pessoas não estão habilitadas para essa leitura, vamos negar o direito à leitura. Essa negação à leitura, ela tinha dois aspectos. O primeiro era honesto, e começou honestamente, fruto disso que você está falando aí. Esse cuidado de qualquer pessoa ler e fazer qualquer coisa com texto, e fazer qualquer tipo de aplicação, era um cuidado, mas depois se transformou em controle. Eu nego o direito do acesso para que as pessoas não descubram algumas coisas que a gente está fazendo, que é contrário àquilo que é palavra de Deus, entende? Então, a igreja cometeu esse erro. Eu prefiro o risco que o protestantismo correu. Eu prefiro esse risco. Lutero desejou que a Bíblia fosse lida por crianças, pelo camponês, pelo pipoqueiro. Eu não sei qual é a questão de Lutero com o pipoqueiro, mas ele sempre fala do pipoqueiro, né? Então, assim, o pipoqueiro tem que ler na sua língua vernácula, a criança que seja alfabetizada tem que ler, e é por isso que a contribuição que a reforma protestante deu à Europa e ao mundo, no sentido da alfabetização, porque ao lado de cada paróquia foi construída uma igreja, ou foi construída uma escola. Para quê? Para alfabetizar as pessoas. Mas alfabetizar para quê? Para ler a Bíblia. E aí, o movimento que se deu aí de alfabetização na Europa, de avanço, foi fruto dessa herança da reforma. Mas a minha crítica não é a esse princípio, é ao fato das pessoas irresponsavelmente colocarem pessoas que não têm preparo para ser pastor, para ser líder de classe, para estar ensinando. E muitas vezes são pessoas que têm discursos que são muito discriminatórios, entendeu? Sim. Que é o mais comum, né? Sim. Então, pega essas pessoas ali que têm o discurso dominante do status quo, não tem preparo nenhum, mas bota ali na frente para poder doutrinar o rebanho da forma como ele acha melhor. Esse é um perigo. Eu acho que eu posso Diga. dizer Pode Eu estou dizendo, nós somos uns privilegiados. Sim. Porque a gente tem a possibilidade de frequentar uma classe como essa. Sim. Que nos esclarece tanta coisa, nos ilumina, é uma coisa boa, acrescenta tanta coisa para a gente. Sim. Mas essas pessoas, como é que é o nome? Isabela, muitas pessoas não têm esse privilégio e não buscam. Sim. Porque a gente busca. Sim. A gente dá graças a Deus porque foi aberto essa coisa. E você apareceu, entendeu? E você está sendo uma bênção para nós. E a gente está aprendendo muita coisa. Mas eu tenho certeza de que as pessoas, porque eu estou com 79 anos, então eu vejo o meu passado. Né? Eu vejo o meu passado. Eu vejo como era que minha mãe saía pregando o evangelho, e quantas pessoas, inclusive eu, pequenininha, levava os meus vizinhos pobrezinhos de tamanho para a igreja. Chega a falar, fazer um barulho danado gostando, mas eu levava o tamanho para a igreja. Então as pessoas aprendiam tanto de Jesus,
né? Falavam da simplicidade, das coisas, as coisas complicadas, as coisas profundas, nós estamos falando aqui. Eu concordo Mas as com isso. coisas simples, a Bíblia traz as coisas simples. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é essencial para o homem, para a salvação, qualquer indivíduo tem Qualquer pessoa é acessível. tem acesso. Agora, não devia dizer, porque assim, tem pessoas que usam o discurso, né? E que não é errado, que o Espírito Santo, beleza, o Espírito Santo, Jesus falou que quando ele vier o Espírito Santo, estou lá finalizando a leitura de João, estava lendo aquele longo discurso que começa no capítulo 14, e ele fala assim, olha, o Espírito Santo ele vai ensinar, e o Espírito Santo ele vai lembrar. Jesus disse que o papel do Espírito é lembrar as coisas que eu já ensinei. Ou seja, o Espírito Santo nesse sentido aqui não atua no vácuo, sabe? Pegar do nada, quem pegou do nada ex nihilo foi Deus na criação, né? A Bíblia diz que não existia nada, que ele criou ex nihilo, ou seja, da vida, coex do nada, nihilo, né? Trazer do nada a existência. Mas assim, o Espírito Santo precisa de alguma coisa, a gente tem que colaborar. Bota alguma coisa aí. Jesus ensinou, fala assim, o Espírito Santo vai lembrar você, mas o Espírito também vai ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus, aquilo que é suficiente para a nossa salvação. Eu conheço pessoas que eram analfabetas e que se converteram e começaram a folhear a Bíblia e aprenderam a ler lendo a Bíblia. Vocês têm testemunhos, sabe? Então, tem esse fenômeno que eu não posso fechar os meus olhos, mas não é por conta disso que eu tenho que, sabe, esquecer todos o outro lado, porque assim, eu não leria na carta aos Efésios que o Espírito Santo distribuiu dons para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação da igreja, Isabel, e que nesse processo de distribuição gratuita do Espírito e dos dons que ele confere à igreja, ele coloca o nome de pastores, mestres. Para que mestres? Se o Espírito me ensina tudo, é estranho. E a Bíblia diz que foi o próprio Espírito que concedeu esses dons à igreja. Para que isso? Então assim, tem pessoas que usam esse discurso, eu não preciso que ninguém me ensine nada. É o comportamento antidiscípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é sempre alguém disposto a ouvir, a aprender. 79 anos, com cara de 37. Mais ou menos. Senta para ouvir, aqui e acolá. Em alguns momentos vai levantar e vai falar. Eu acho que é a mais experiente nossa aqui, 92. Quase 93. Senta para ouvir e muitas vezes ensina porque não fala. Entendeu? Há um ensino ali, ó, queridos. Quando eu olho para a Scande, a nossa irmã ali, eu estou aqui o tempo todo falando e sendo ensinado, certo? Porque mesmo quando nós não falamos em algumas situações, estamos ensinando. E como ensina. E como ensina. É a palavra de Deus, na nossa edificação de Deus. Amém. Pronto, me deu dito. Então assim, nessa questão da multiplicidade de dons que Deus colocou na igreja, é assim que a gente cresce. Você tem uma palavra, você tem um gesto, e aí nós vamos crescendo atualmente a esse processo de retroalimentação que se dá nessa conjunção desses dons que estão distribuídos aí. E entre eles, tem aquelas pessoas que foram levantadas para ensinar. Os bereanos que eu dizia no concluir a minha fala, Atos 17, eles foram para a conferência de avivamento com Paulo e Silas. Avivamento gospel, né? O dia do milagre urgente, foi todo mundo lá, estava cheio, ouviram, voltaram para casa. Vamos fazer o que agora? Vamos checar se tudo isso que o nosso coração aqui está queimando, a gente está feliz com isso que a gente ouviu. Ele fala tão bem, e Paulo disse que não falava tão bem, escrevia melhor do que falava. Talvez Silas falasse mais, enquanto orador fosse melhor. A gente não convidaria Paulo para as nossas conferências de aniversário, a gente não convidaria a partir do próprio discurso dele. Ele dizia que ele tinha uma aparência, né, era frágil, tinha um cabeção, né? Alguns autores mais antigos dizem que ele tinha, é tipo o Raimundo, né? Perninha fina, cabeça grande, e não falava muito bem Paulo, mas escrevia muito bem, escrevia bem,
assim, conseguia chegar através da escrita mais do que através da fala. Mas sim, aí o pessoal volta para casa e vai fazer o quê? Se tudo isso que eles disseram está de acordo com as escrituras, é o que nós precisamos fazer. Então, existem expositores da Bíblia que não são tão, não despertam em nós aquele calor por sua oratória. Mas o conteúdo, ele é todo fundamentado nas escrituras. O cara fala e você dorme. Mas tudo que ele falou tem amparo com o conteúdo do Evangelho de Jesus. Aí você pega um cidadão que é um excelente orador. Fala muito bem, ele mobiliza as massas, ele cita textos da Bíblia, mas tudo negando o Evangelho do Reino de Deus. Isso acontece. Então assim, a gente precisa estar atentos a isso, a esse movimento que diz respeito a outra coisa, que é essa habilidade da oratória, e às vezes nós somos seduzidos, eu sou facilmente seduzido. Dizem que as mulheres que são seduzidas pelo que ouvem, eu sou facilmente seduzido por uma boa oratória. Alguém que fale bem. Uma coisa interessante. Deixa eu só passar para ela. Ela pediu, mas só para completar, eu gosto da boa oratória, de pessoas que falam bem. E às vezes, por conta disso, a gente esquece de checar o conteúdo. Só um exemplo para passar para você de Agostinho. Agostinho tinha, na sua época, um desafeto teológico e que ele tinha grandes embates com esse indivíduo. E um dia, Agostinho está lá na paróquia, sentado, ouvindo o cidadão falar. E aí a gente não sabe lidar bem com isso, né? Pessoas que são avançadas, evoluídas e que conseguem estar no ambiente do contraditório e sentar e ouvir. E aí o indivíduo falou assim: rapaz, você tem debates tão violentos com esse indivíduo, e por que você está aqui ouvindo ele? Ele falou assim: não, eu não aceito nada do que ele fala, não concordo com nada do que ele fala, mas eu gosto da forma que ele fala. É por isso que eu estou aqui. E assim, é um orador que eu gosto de ouvir, mas não concordo com nada. E o risco é esse, da gente ser seduzido porque o indivíduo fala bem, mas o conteúdo não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho, e a gente não faz como os bereanos e vai checar. E o outro extremo é o quê? Por exemplo, Ulisses Guimarães, candidato a presidente da República. O cidadão foi um expoente no movimento da democracia. Bota Ulisses Guimarães falando para brasileiro, fazendo um discurso. Pô, ele era lá, naquela época teve 30 candidatos a presidente, né? Quando o Ulisses Guimarães foi candidato. Ficou entre os últimos, porque pra gente pesa muito o orador. Aí vem Collor, né? Bonitão, fala bem. Então assim, nós tem muito isso da nossa realidade do latino mesmo. A gente gosta de pessoas que falam bem. Agora, nem sempre falar bem significa trazer junto com esse falar bem um conteúdo, e aqui no nosso caso, de acordo com a mensagem do Evangelho. Diga isso. Não, é sobre isso mesmo, porque, mais ou menos sobre isso. Porque enquanto a gente já vivenciando na igreja há muito tempo, a gente entende o espírito da livre interpretação, mas a grande maioria dos nossos irmãos acham que é livre interpretação mesmo, e isso precisa ser dito. Tem que ser dito. Não é princípio batista, não. Princípio batista os batistas nunca disseram, eu já ouvi isso, e Maria também já ouviu, porque ela já fez muitas, e outros irmãos aqui, até em convenção. Eu já ouvi pastor pregando em audiência de convenção falando da livre interpretação das escrituras. Os batistas nunca disseram isso, eu sou batista. Livre exame, eu não posso negar a nenhum dos meus irmãos o acesso ao texto. Você tem que ter direito a ler o texto. E aí você lê o texto e você chega a uma conclusão. Traz isso para a comunidade, a gente compartilha isso aqui. Olha, irmã, eu tenho uma compreensão em relação ao meu papel enquanto uma das minhas responsabilidades enquanto teólogo, e durante muito tempo o papel do teólogo foi de ser a última voz na comunidade, né? É o indivíduo que estudou grego, que estudou hebraico, que estudou exegese, que estudou não sei o que, não sei o que. Então, quando ele começa a falar, ele bota logo uma palavra em hebraico, e todo mundo não sei o que é isso, não ouviu nada, né? E aí ele cita uma palavra em grego, pronto, todo mundo, beleza. Mas o papel do teólogo não é ser a última voz, porque ele é uma voz entre outras vozes na comunidade. Agora, uma das coisas que eu entendo que é meu papel enquanto teólogo não é apenas dizer o que é ajudar a comunidade a perceber o que não é. Justamente por conta disso, falar assim: meu irmão, eu entendo que você está com muito boa vontade na leitura desse texto,
Mas esse texto não pode ser isso. Por isso e por isso. E não ser a última voz que diz, isso é isso. A última voz é assim. Então, na comunidade, eu posso ser aquele que ajuda. Vamos ler o texto no original para ver o que ele diz? Entendeu? Aí eu trago isso de volta para a comunidade. A comunidade compartilha isso e através do Espírito que está no meio da comunidade, nós somos edificados. Então, assim, eu entendo que eu posso ajudar quando eu trago uma informação a partir das línguas originais que outros irmãos não têm. Mas isso não pode ser objeto de porque eu leio em hebraico, porque eu leio em grego, eu tenho que ser a última voz. E só eu está certo. Não existe isso. Isso não é bíblico. Isso não é a mensagem do Evangelho e do Espírito daquilo que Deus tem enquanto dons que são colocados na igreja. Isso não pode acontecer. Entende? Então, assim, a gente precisa entender no corpo qual é o nosso papel. Eu sei a minha responsabilidade, conheço a minha vocação, sei onde eu posso ajudar e sei, inclusive, onde eu posso prejudicar por conta dos recursos que tenho. Eu posso prejudicar. Eu costumo dizer aos meus alunos na faculdade de teologia o seguinte, que vocês estão começando uma vez, alguns semestres de aula de introdução à teologia. Eu falei para eles, quando vocês estudam teologia, vocês recebem um poder de transformar pedras em pão. Não sei se eu falei isso para Levi, uma das primeiras aulas lá. Sabia disso? Todo mundo cresce logo o olho, né? É mesmo? Eu não sabia que no curso de teologia eu vou ter poder de transformar pedras em pão. Agora, a responsabilidade de vocês é transformá-las ou não. Porque Jesus tinha poder para transformar pedras em pão. E ele fez o quê? Ele não transformou. Ele deu uma resposta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando eu sou instrumentalizado de alguma forma, eu recebo um poder, e eu posso usar o poder ao meu favor, ou eu posso fazer como Jesus Cristo fez, usar o poder para glorificar o Pai. Então, o problema dos mestres não é, a gente fica nessa distinção entre o que é o intelectualismo ou a ausência dele, e John Stott, que nós vamos começar a estudar na semana que vem, tem um livro, Crer é Também Pensar. Ele fala desse perigo na igreja do anti-intelectualismo. Mas há o risco também do que falamos aqui na semana passada, Carlos, está no lugar do irmão Ribeiro, ele estava aí na semana passada, ele falava desse racionalismo árido, que não crê aquilo que está para além, por exemplo, o racionalismo dos saduceus. A gente só fala que os saduceus não criam na ressurreição, porque é um registro que está lá no Evangelho, mas é muito mais do que isso. O que é não crer na ressurreição? Os saduceus, eles faziam parte do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo religioso que tomava as decisões religiosas e políticas daquele lugar. Eles iam ao culto, eles tinham um lugar no culto, mas não queriam o transcendente. Ou seja, era uma crença no rito. Eles viviam, a crença deles estava no rito. Iam para a religião, a crença deles se dava na religião e não no poder de Deus. Então, assim, eram religiosos, mas não criam em Deus. Eram ateus práticos. Então, assim, o que acontece? É esse risco que a gente precisa, precisamos estar atento a esses riscos que a gente estão diante de nós. Eu vou caminhar para o fim. Eu preciso terminar. Diga, querido. Eu queria saber, porque vocês, pastores, devem ter uma dificuldade tremenda de uma igreja como a nossa, que tem um corte cultural dessa maneira. A missão de vocês, ao falar para todas essas pessoas, fica fácil e é extremamente difícil. Quando é que fica fácil? Quando você lê o Evangelho, as palavras de Jesus que dizem assim: sem mim, nada podeis nada. Então, assim, quando eu acho que eu falo porque aí já foi. Eu tenho formação, por isso posso falar aqui. Eu tenho um mestrado em teologia, por isso não acontece nada. Não acontece nada. Então, assim, quando eu entendo que esse aparato técnico que eu recebi, ele é para algo maior, em serviço à comunidade, aí eu deixo o Espírito sopra para onde ele quer. Então tem coisas que a gente fala, às vezes você prega, como recentemente eu preguei aqui na igreja, mas não nessa mensagem, mas uma outra. Aquele dia aqui, como o pastor Edivar até falava, aquele dia que você prega, que era como se tivesse assim um
um teletransporte que abrisse um negócio assim embaixo aqui, para você sair e já levar você lá para o estacionamento. Aquela sensação que o pregador tem de que, rapaz, hoje não aconteceu nada. E aí, de repente, mas você recebe uma ligação em casa: pastor, muito obrigado. Aquela palavra falou tão caro no meu coração. E você, enquanto pregador, sai daqui achando que, poxa, podia ser melhor. E a gente não deve perder isso mesmo, não. Mas essa consciência de que o Espírito ele faz, o Espírito ele age, ele sopra para onde ele quer, a gente não pode perder isso. Você encosta para mim aí, essa porta, só para finalizar aqui. Então, você encosta aí, né, essa porta? Ah, obrigado. O distanciamento linguístico, a gente precisa lembrar que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, línguas que a gente pode considerar línguas mortas, porque o grego que é falado na Grécia não é mais o grego que é o grego bíblico, nem o hebraico que é falado em Israel não é o hebraico bíblico. Eu falei na semana passada, quando nós compramos uma gramática hoje para estudar o hebraico, é gramática de hebraico bíblico, é gramática de grego bíblico, que é um grego próprio. Então assim, cada língua tem seu jeito próprio. Então quando você traduz o texto de uma língua para outra, tem esse fenômeno aí natural das línguas. Então há esse distanciamento. E por fim, o distanciamento autorial. A gente teria conhecimento mais amplo das mensagens se nós pudéssemos perguntar ao cidadão que escreveu o que é que ele quis dizer quando ele escreveu. Senhor Paulo, quando você estava falando aos Coríntios, que você falou sobre aquele negócio, o que dizer daqueles que fazem batismo pelos mortos? O que você quis dizer com aquilo? Batismo pelos mortos. Se batizam pelos mortos lá em Coríntios. Teve um grupo que interpretou isso e chegou a uma conclusão do que significa essa passagem. Eles entendem o seguinte: que se os seus familiares, amigos, pessoas que morreram sem Cristo, nesse sentido morreram pagãos, e nesse sentido serão condenados por não terem chegado à fé, há uma forma de salvá-los, quando eu me batizo por eles. Então assim, há um rito, há um dia onde eu me batizo, agora você tem que ser pago, claro, né? Tem um valor que é pago para isso. Aí eu me batizo pelo meu avô, pelo meu bisavô, pelo meu tio que morreu pagão. Então eu me batizo por ele e essa graça os alcança na eternidade. Mas eu tenho que pagar por isso. Né? Então assim, se Paulo tivesse aqui, Ia perguntar ele espinho na carne. o que é esse espinho na carne? Gente, para finalizar, e aí para não parecer que eu não sou crente, né? Eu defendo a Bíblia como um livro divino também, né? Mas ainda assim, eu e você temos dificuldades, e aí entra do nosso lado. Por quê? A Bíblia como livro divino tem um distanciamento natural, porque a distância entre nós e Deus ela é muito grande. Ele é Senhor. Você crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Sim. O problema continua, porque se a palavra é inspirada por Ele é muito grande, nós somos pequenos. Ele é Senhor das coisas, das criaturas, das coisas limitadas e infinitas, e nossa condição como seres humanos impõe limites à nossa capacidade de entender e compreender as coisas de Deus. Até Kant, lá no ápice do iluminismo, do racionalismo, ele compreendeu que a mente humana não consegue conhecer todas as coisas. O seu estudo epistemológico, e olha que numa época que a razão estava por cima da carne seca, a razão. E Kant fala, a mente não consegue apreender tudo. Então, por sermos humanos, nós não podemos apreender todas as coisas de Deus. Então, esse distanciamento, ele se dá também por isso. O distanciamento espiritual, nós somos pecadores. E a queda é um conceito espiritual, mas com certeza não pode ser deixado de lado em qualquer sistema interpretativo das Escrituras. Porque eu que leio a Bíblia enquanto pecador, eu posso querer atribuir ao texto aquilo que de fato não é o que o texto está dizendo, pela essa natureza minha pecaminosa. E por fim, o nosso distanciamento moral de Deus. O nosso distanciamento moral, a corrupção de nossos corações, acaba por introduzir na interpretação das Escrituras motivações incompatíveis com o autor das Escrituras. Então, a Bíblia tem essa dupla dimensão. E esse distanciamento que nós temos em relação ao texto não pode ser transfigurado em afastamento, por definitivo. Se tem essa complexidade toda, nem vou ler mais. Eu me lembro que quando eu começava a dar aula de hermenêutica, os meus alunos seminaristas falavam assim, não quero nem pregar mais. Eu falei, meu Deus, não faça isso não, meu irmão. Ele estava falando tudo, mas não é esse o caminho.
Às vezes você começa a mostrar o texto, o indivíduo percebe textos que ele sempre ensinou de um jeito e que de fato o texto não é aquilo que o texto diz. Ele fala assim, não vou nem pregar, mas estou até com medo de pregar. E esse temor, ele é importante. O temor é importante, mas não pode ser transfigurado em afastamento daquilo que é a nossa vocação, sabendo que Ele é por nós, Ele está à nossa frente, Ele nos instrui, Ele nos dá os subsídios para a gente poder, e aquilo que está de fato no nosso coração, né? Boa intenção apenas não é o suficiente, mas ajuda muito, porque Deus está olhando e está vendo que você está buscando fazer o seu melhor, né? Você está fazendo o seu melhor, mas ela não é suficiente, como aquele irmãozinho que a gente falou, né? Vai e adultera, né? Cheio de boa intenção, irmão. Então, assim, queridos, semana que vem a gente inicia uma série que eu reputo assim, sabe? Há muito eu ansiava por esse momento. Esse é o último livro escrito por John Stott, o último livro que saiu da pena de John Stott. Hoje a Ultimato tem lançado livros de John Stott, aí a gente assim, o lançamento de John Stott, que coisa estranha, né? Já morreu há alguns anos, livros inéditos, mas esse de fato, O Discípulo Radical, é o último livro escrito por John Stott. Eu assim, eu quero que a gente. Eu quero. Crer é também pensar. Crer é também pensar. Eu quero que a gente esteja aberto, nós estejamos abertos para essa próxima série. São 8 características que John Stott atribui aquilo que ele chama de características do discípulo. E esse encontro será um encontro ainda mais participativo. Eu quero contar com a leitura prévia dos irmãos, que os irmãos tragam dados, informações, para a gente enriquecer esse momento nosso. E na semana que vem a gente vai ter, se Deus permitir, a introdução, né, ao livro e a primeira característica, que é o inconformismo. E quando é que chega o livro? Eu coloquei o link e vou disponibilizar também um PDF para vocês estarem lendo. Essa série nós não vamos fazer os esboços, eu vou fazer os recortes do livro, trazer algumas informações da minha parte também, e vocês poderão ler o livro. Eu vou sinalizar o capítulo 1, inconformismo. Então, eu já coloquei um link no nosso WhatsApp e vou colocar um PDF também para vocês lerem. Agora, a terceira opção é: estamos em contato direto com a editora Ultimato para aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro e gostam de sentir o cheiro de pegar no papel. Não encontra esse livro em nenhuma livraria. Encontra. Assim, eu estou em contato com a editora, porque eu já tenho pelo fato de já ter uma relação com a Ultimato também. Se houver um número razoável de pessoas interessadas aqui, procurem em Gira, não passe de R$30 esse livro. Aí eu vou tentar fazer um pedido direto na editora, sem mediação. Agora, quem quiser pode adquirir diretamente das nossas livrarias aqui em Salvador, que tem na Betânia, tem na Rosa de Sará. Então, irmãos, isso não será impeditivo para a nossa participação. Eu não posso comprar um livro. Então, entre no nosso WhatsApp, se você ainda não está no WhatsApp. Tem um link, essa em dia, fique bem. Já botei de novo o link lá. Tem um link e eu vou colocar essa é a nossa secretária. Então, assim, essa série, o Discípulo Radical, nós não forneceremos esse esboço semanal. Qual é a sua tarefa? Ler o capítulo. Ler o capítulo, transpirar, trazer informações, trazer dados. Ok, assim, irmãos. E quem puder, quem quiser adquirir o livro físico, fala com a Indira e dá o seu nome e eu vou fazer um pedido diretamente na editora, tá bom? Quem é que ora rápido aí? Vamos agradecer. Cris, olhe por nós aí. Tá rouco, é? Sejam bem-vindos. Aqui nós temos a presença hoje. Se apresente, por favor, queridos irmãos. Bom dia, meu nome é Ivan. Augusto. Já tem frequentado a nossa igreja, nossos irmãos presbiterianos, mas já tem caminhado, filhos já tem participado aqui em atividades com a nossa juventude. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Aqui temos ali o nosso querido, se apresente também, famoso
filho de Manolo. Seja bem-vindo, Diego. Seja a primeira de muitas. Tem mais alguma pessoa que nos visitando essa manhã? Tem mais alguém? Todos identificados aí? Então, Eliana não está de visitante não, né? Eliana está naquela fase, né? Ela fica ali. E Edu fez a cirurgia do Beto. Eu estou vendo você já Já estou de ordem. Vou acontecer uma prevenção. Vamos agradecer, irmãos. Eu perguntei quem é que ora rápido, sou eu, né? Obrigado, Pai, por esse momento de reflexões e de compartilhamento. Obrigado, como já foi dito aqui, pelo privilégio que temos de ler a Bíblia comunitariamente, de sermos edificados uns pelos outros e sermos ensinados pelo Senhor. Nosso desejo aqui é esse, Senhor. Nós estamos abertos a sermos ensinados pelo Senhor. Aquilo que não vem de Ti, que o Senhor retire das nossas mentes e corações, e aquilo que é palavra do Senhor para a nossa vida e palavra para a igreja, o Senhor acrescente e gere em nós essa inclinação a não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Ajuda os meus irmãos e irmãs na sua semana, nos seus desafios, e nos abrimos para esse novo momento que teremos aqui de reflexão diante da Tua palavra. Repito, Senhor, sermos ensinados pelo Senhor. Fortalece a nossa fé, enche-nos com o Teu Espírito Santo, aviva os nossos corações e a nossa fé, para que vivamos a vida que o Senhor planejou para nós. Agora colocamos diante de Ti essa celebração dessa manhã, que tudo que será feito nesse auditório seja para a glorificação do Teu nome. Pessoas que já estão aqui nas imediações do nosso complexo, pessoas que já adentraram aqui e que têm dificuldades, que estão enfrentando situações complexas, que essa manhã seja uma manhã de iluminação para elas, e sobretudo de poder espiritual em suas vidas, para que elas possam enfrentar o dia mau, Senhor. Usa o Teu servo que entrará a palavra nessa manhã, todos os músicos que estarão ministrando, as pessoas que diretamente estarão à frente, mas todos nós como congregação possamos estar com um só sentimento, um só desejo de glorificar e exaltar o Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, consegue.